está aqui falando bastante sobre este assunto nos últimos dias, inclusive, segundo, essa grande discussão que está sendo realizada, principalmente aí entre ambientalistas versus desenvolvimentistas, acaba ali pesando, dois pontos que precisam ser colocados aí, ser levados em consideração. Por um lado, o importante passo para a Petrobras, por outro lado, pontos aí que têm deixado, inclusive, o próprio presidente aí do IBAMA, apreensivo. Ele falou, o Rodrigo Agostinho, que é presidente do IBAMA, ele afirmou nesta segunda-feira que dificilmente o órgão vai acabar cedendo a esta pressão política que, segundo ele, está sendo feita aí para liberar este licenciamento ambiental na perfuração do poço de petróleo e gás da Petrobras lá na região, que fica na margem equatorial. E esse impasse, como a própria Débora trouxe ali, trazendo aí, realmente tem causado um grande desgaste no governo. O próprio presidente Lula já sinalizou ser favorável à atividade de exploração lá na foz do Rio Amazonas, mas disse que vai tratar aí do assunto, vai tratar melhor do assunto agora, nesta semana em que ele retorna da viagem ao G7. Esta é uma região muito importante ali, uma considerada a nova fronteira de exploração e produção de petróleo, semelhante, inclusive, a que foi descoberta das reservas de pré-sal. O presidente do IBAMA, inclusive, falou que estes estudos todos que foram entregues pela Petrobras têm pontos que são muito problemáticos e questões ainda mal resolvidas, principalmente relacionadas aos impactos da atividade sobre a biodiversidade na foz do Rio Amazonas. Além disso, ele ainda também falou que existe uma grande dificuldade da Petrobras em garantir uma pronta resposta em caso de acidentes envolvendo vazamento de óleo. O presidente do órgão garantiu que a equipe técnica do IBAMA não vai rever o parecer contrário se a Petrobras não se aprofundar ali nos estudos de impacto ambiental. Uma situação, Felipe, que vai aí com certeza colocar o governo, a primeira talvez situação ali emblemática dentro do atual governo, envolvendo dois ministérios que têm pensamentos muito antagônicos em relação a essa discussão, colocando aí de um lado ministra Marina Silva, do outro ministro Alexandre, esqueci o nome do ministro, Silveira. Eu já ia falar Padilha. Colocando Padilha é o outro ministro. Colocando o Alexandre Silveira de um outro lado nessa discussão. Ambientalistas, preocupados ali, principalmente com uma falta de um estudo mais aprofundado por parte da Petrobras em caso de vazamento de óleo, em caso realmente de um acidente ali, de algo que possa acabar atingindo o meio ambiente. Por outro lado, a gente vê a importância que seria o estudo nessa região para a Petrobras. Segundo os técnicos, o nosso atual modelo pode começar a ficar comprometido dentro de alguns anos com uma queda na extração de petróleo nas bacias onde já se explora ali, onde foram encontrados o pré-sal. É um ponto muito sensível, Lula aí no meio do caminho vai tentar buscar, de repente, um meio termo nessa disputa entre IBAMA e Petrobras. Pois é, Paula, é um primeiro desgaste ali interno do governo Lula, onde os bombeiros de plantão estão atuando para apagar esse incêndio dentro do governo Lula, até porque se imagina que nesse momento qualquer desgaste maior que possa levar ao afastamento, seja da ministra Marina Silva ou do próprio ministro Alexandre Silveira, isso pode comprometer muito a imagem do governo, até por se tratar de um embate dentro do próprio Palácio do Planalto, dos ministérios, onde isso pode ganhar proporções maiores. Só lembrando, Paula, que essa possibilidade da Petrobras, a Petrobras ela quer fazer uma perfuração para avaliar se tem petróleo naquela bacia. Ainda não vai começar a perfurar comercialmente, não vai começar a extrair barris de petróleo. Ela vai fazer uma perfuração para montar um estudo geológico, um estudo de capacidade daquele poço de petróleo para estudar a viabilidade de exploração de petróleo. Inclusive, com toda essa situação envolvendo o IBAMA, governo, os dois ministérios antagônicos ali, está prevista para hoje à tarde uma reunião capitaneada pelo Rui Costa, que é o próprio ministro da Casa Civil, para tentar fazer uma intermediação. Quem vai estar nessa reunião? O ministro Alexandre Silveira, vai estar nessa reunião a ministra Marina Silva, o presidente do IBAMA e o Rui Costa.
O presidente Lula, que falou que talvez fizesse um meio de campo ali para essa discussão e chega do Japão hoje, ele não vai participar dessa reunião, pelo menos a princípio. Ele vai esperar para ver qual que vai ser o saldo dessa reunião preliminar para tentar, posteriormente, entrar no circuito. Então, nesse primeiro momento, o Lula não vai entrar. Lembrando que o Lula falou que se tiver qualquer problema de explorar petróleo naquela área, não vai ser explorado. Mas, na avaliação dele, está muito longe, mais de 500 quilômetros de distância da costa do Amapá ali, da foz do Rio Amazonas. Então, parece que não vai ter muito problema. O que a Petrobras tem se comprometido, ou pelo menos sinalizado, é que vai montar uma estrutura bastante profissional para fazer essa perfuração preliminar, para ver se encontra petróleo naquela área, para ver a viabilidade técnica e a viabilidade e a capacidade de extração, né? Quantos barris mais ou menos tem disponíveis ali, para ver se é viável financeiramente, inclusive, porque se demandar muito recurso, muito dinheiro, muito investimento, aí possivelmente não vai ter nenhum tipo de perfuração ou extração comercial no local. Agora, o que está em jogo, né? Eu acho que mais do que a própria possibilidade da Petrobras expandir a sua capacidade de extração, a sua capacidade de negócio, né? Mais do que isso, nesse momento, até porque seria um negócio muito mais adiante, nesse momento está em jogo a articulação política e a capacidade do governo Lula em resolver problemas internos, né? Hoje, o que está em discussão é isso, né? Quem tem mais força, medir força dentro do governo, para onde que o governo está indo, se é para um lado mais ambiental, como o próprio presidente Lula já sinalizou e tem recebido muitos investimentos internacionais, ou pelo menos promessa de investimentos internacionais por conta da questão ambiental, ou uma questão mais desenvolvimentista, uma questão mais exploratória e tudo mais. Então, tem toda essa situação. E sem contar, né, Paula, que muitos críticos ao governo Lula já têm falado que se fosse no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, toda essa discussão já estaria ganhando muito mais contornos ali políticos e também de negativas, e que o IBAMA estaria certo, mas como é no presidente Lula, tem ali um certo verniz ali de legalidade ou de qualquer outra coisa que o vale. Enfim, tem toda essa situação em jogo e a ser discutida, Paula. Exato, Felipe. E um ponto importante, né, em relação a essa questão é que esta é uma área que já, né, vem sendo, inclusive, explorada por empresas internacionais e com sucesso, né? Essa região como um todo, ela, né, na parte ali da margem equatorial, principalmente onde se aproxima mais próximo ali da divisa, da fronteira com a Guiana, já é uma área onde, inclusive, empresas estrangeiras como a Exxon já encontraram ali, inclusive, petróleo. Então, por isso, também a própria Petrobras acredita que esse estudo no local seja de extrema importância, como bem o Felipe falou, né? Não é a extração em si, são estudos agora preliminares para ver se realmente encontra ali fontes, né, de extração de petróleo. Isso são planos de estudos que podem levar, inclusive, até 10 anos. Por isso que, então, a Petrobras ali defende por este lado que seja ali estudada esta região que já é vista, né, e é explorada, inclusive, por empresas internacionais mais próximo ali da fronteira com a Guiana. Bom, vamos continuar aqui, né, acompanhando toda essa questão. Hoje, mais tarde, então, tem esta reunião, uma reunião importante que vai trazer ali, né, dos dois lados, tanto a ministra do Meio Ambiente e o ministro de Minas e Energia, nesta primeira pauta que traz esse desgaste interno, né, do novo governo.